Queria fazer uma complementação em cima da mensagem que a Michele trouxe. Eu já estava pensando essa semana, eu estava pensando muito sobre não só tudo que ela trouxe, e um pouquinho a mais. E esse um pouquinho a mais eu vou trazer hoje. No curso que eu estou fazendo, é falado muito a questão sobre o tempo que cada um tem, que nós temos aqui na Terra, nessa encarnação, para vivenciarmos tudo que nós precisamos vivenciar para a nossa evolução. Só que tem uma questão que acaba sendo muito interpretada de uma forma, não vou dizer errônea, mas acaba sendo interpretada de acordo com o interesse do nosso ego. E o nosso ego, ele sempre vai querer ficar na zona de conforto. Ele sempre vai querer ficar na estagnação. Ele não vai querer que você, através de uma situação, ele seja confrontado. Então, muito pelo contrário, ele vai, de alguma forma, aproveitar aquela situação, até mesmo para inserir ideias na nossa mente, até de falas ou palavras que a gente recebe de conselhos, e vai pegar aquilo e de alguma forma vai usar em benefício dele. E não da forma como o nosso ser, o nosso eu espiritual, ele realmente deveria interpretar para a sua evolução. O nosso eu humano, o nosso ego, ele vai fazer a interpretação dele em benefício dele. E uma das coisas que eu estava refletindo essa semana, que é falado, é dito muito isso, até principalmente quem de alguma forma faz constelação ou sistêmica, constelação familiar, ou faz algum tipo de acompanhamento terapêutico, e que diz assim, tudo no seu tempo. E além de dizer assim, tudo no seu tempo, ainda fala assim, vai no seu tempo. Tá. No seu tempo do seu eu humano ou no seu tempo do seu eu espiritual? Porque pelo seu eu humano, você vai levar a encarnação inteira. Então, tem essa questão. Qual dos dois tempos? Qual das duas? O seu eu humano ou o seu eu espiritual? Porque eu fiquei refletindo em muitas coisas devido a muitos acontecimentos que estão... muitas coisas que eu estou vivenciando de sombras que eu estou tendo que mergulhar e trazer. É como a Michele falou, e eu fiz... ontem eu estava em casa e aí eu estava assim, foi de manhã cedinho que eu estava bem introspectiva com algumas questões que eu precisava refletir e mudar dentro de mim. E aí estava um sol tão lindo que eu peguei a cadeira, botei a cadeira no sol, aí eu fui lá, sentei, fiquei sentadinha pegando aquela luz, aquele sol. Só que chegou um determinado momento que começou a esquentar, ficou muito quente, muito quente, muito quente, muito quente. Aí eu peguei e fui para a sombra. Fui me refugiar um pouquinho na sombra. Aí veio aquele estalo, né? Que o olhar para dentro é essa dinâmica. Que você sai da sombra, vai para a luz, ilumina a sua sombra, ilumina o que você precisa iluminar, iluminou, né?
Você evoluiu o que você precisava evoluir, você cresceu, iluminou, porque são muitas sombras, são muitos embates. Não tem como você, de uma vez só, querer iluminar todas as tuas sombras, porque senão o nosso eu humano vai pirar. A nossa mente ela vai surtar. Então, por isso que é tudo em doses homeopáticas, né? Entre aspas, como eu falei, se deixar sem dose homeopática, o nosso eu humano vai querer que seja em dose homeopática a vida inteira, a nossa encarnação inteira. Então, tem determinados momentos que a espiritualidade, o que ela faz? Ela dá uma aceleradinha. Vamos lá, vamos acelerar um pouquinho isso daí, né? E aí você está ali na luz, você ilumina, se elevou o que você precisava, mas existem mais sombras que você precisa ir lá na sombra, você fica naquele embate, aquela coisa toda, como diz, mergulhou, né? O batismo, você mergulha, e aí o que você faz? Vem para a luz de novo, você traz aquela sombra para a luz e você ilumina. E ali na luz você vai iluminando, você vai identificando, fazendo as identificações, sobe mais um patamar, mergulha de novo, volta de novo lá para a sombra. E aí essa dinâmica foi interessante, que nesse de pegar o sol e voltar para a sombra, aí veio essa dinâmica assim na minha frente. Então, você mergulhar, né? O mergulhar, como a Michele mesmo trouxe, de mergulhar o seu interior, o batismo, né? O seu batismo interior, vamos dizer assim. E é mais ou menos isso. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse, o nosso eu humano, ele vai querer dizer assim, não, está tudo bem, eu tenho todo o tempo do mundo, eu tenho toda a eternidade para melhorar isso aqui. Gente, nessa encarnação, a gente não tem toda a eternidade. Então, você tem que entender que, para a encarnação passada, você teve a oportunidade de se melhorar naquela encarnação passada. Essa encarnação, você está tendo oportunidade de se melhorar nessa encarnação. Essa encarnação, qual foi a programação? Quanto tempo de vida você tem aqui para se melhorar? A gente não sabe. Então, justamente por não saber, eu não vou pensar que eu tenho toda a eternidade para melhorar o que eu preciso melhorar nessa encarnação. Já que eu estou aqui, se eu estou encarnada, se eu vim, porque eu tenho muitas coisas para melhorar. Tanto que tenho que os meus embates comigo mesma, né, tá sendo grande, de coisas que eu vou identificando para estar me melhorando. Lógico que eu tenho que fazer identificações, me respeitando, respeitando o meu corpo, respeitando o meu tempo, porém eu não posso ficar protelando esse tempo. Eu não posso ficar estendendo esse tempo. Porque a gente traz coisas de outra encarnação que a gente não resolveu naquela encarnação. A gente está trazendo para essa. Então, se a gente não tivesse o que resolver, nem encarnada a gente estaria mais aqui na Terra. Se eu, Sabrina, não tivesse algo ainda pendente para resolver dentro de mim, eu não estaria aqui. Não vou deixar de viver a minha vida. Eu vou viver a minha vida. Tenho meu trabalho, tenho os meus amigos, tenho a minha família, tenho encontro da minha família, dos meus irmãos, que a gente já está marcando o próximo encontro de família, meus irmãos, né? De laços sanguíneos, que nós somos muito unidos nesse sentido, pela herança, vamos dizer assim, herança familiar, que a minha mãe, a mãe dela, enfim, passou esse contexto de união, esse contexto de estar sempre um ajudando o outro. Então, isso é uma coisa que eu trago de família, de não importa, como a minha mãe, não importa quem fosse a pessoa, da família ou não, independente de religião, ela ia lá e ajudava. Muitas das vezes tirava da boca dela, tirava para poder ajudar. Não é meu filho, mas é filho da vizinha, está precisando, está passando fome, eu vou lá e vou levar e vou ajudar. E era o que ela fazia. Então, ela passou isso para a minha família. E a gente já está marcando para janeiro o próximo encontro, né, de todos os irmãos, com as cunhadas, com os sobrinhos,
Então, a gente já está marcando, já está deixando agendado. Então, estou vivendo a minha vida aqui? Estou. Porém, tendo consciência de que eu não posso deixar para a próxima encarnação o que eu tenho que fazer hoje. O que eu tenho que entender é que eu tenho que viver em cada encarnação, nessa encarnação eu preciso viver o que foi programado nessa. E olha que, como a espiritualidade mesmo fala, que a gente não consegue nem vivenciar e nem realizar 5% do que a gente programou. Então, se eu realizar 1%, já estou muito feliz. Se dentro desses 5% eu fizer 1%, eu já vou ficar feliz da vida que eu consegui realizar 1%. Mas se eu posso realizar 2%, se eu posso realizar 3% nessa encarnação, então assim eu vou me dedicar sem sofrimento, né? Só que, entre aspas, para o nosso eu humano, isso é difícil você falar sem sofrimento, porque ele não quer perder o controle. Ele não quer perder o controle do que é prazeroso para ele, do que vivenciou até hoje, das crenças, daquilo que ele pegou como crença, que é bom, que deixa ele na zona de conforto. Mas o nosso eu espiritual, ele fica pedindo o tempo todo. Então, por isso que diz que há uma guerra, que é a nossa guerra, a maior guerra, isso eu escuto desde da religião evangélica, que a nossa maior guerra ela é na mente. A nossa maior guerra ela é mental, é conosco mesmo. Essa maior guerra, a maior de todas as guerras que nós vamos até o final da nossa existência, a nossa maior guerra ela vai ser na mente. Porque a mente é que governa tudo. Emoções, pensamentos, sentimentos, até o nosso corpo é a mente. O movimento que eu estou fazendo aqui é a mente que já está coordenando, porque já sabe, é uma mecânica muito perfeita, uma engrenagem muito perfeita. Eu lembro de uma amiga, enfermeira, que ela dizia assim, o nosso corpo é uma máquina. E é uma máquina perfeita, aonde o braço, os dedos precisam da mão, a mão precisa do braço e assim por diante, o pé. Se um falhar, se um coração precisa, o cérebro precisa disso, daquilo, precisa dos outros órgãos precisam do cérebro, comando. E ela falando, ela diz assim, um falha prejudica todos os outros. Então, a gente tem que estar o tempo todo procurando dar o nosso melhor para manter essa engrenagem funcionando. Então, o nosso cérebro também é uma peça dessa engrenagem chamada corpo humano, fundamental, né? Não mais importante que os outros órgãos, porque cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função, cada um se complementa. Então, a gente entendendo essa dinâmica, entendendo que nesse tempo a gente precisa, nós estamos como a Michele falou, para esse tempo, para a expansão de consciência que nós estamos tendo, né? Porque a gente também viveu naquela época, então olha o quanto que nós evoluímos desde aquela época para cá, porque naquela época foi passado algo para a gente que a gente teve que entender, interpretar como era daquela época, mas olha o quanto que a gente evoluiu, o nosso espírito evoluiu desde aquela época de Jesus, já há 2000 anos atrás, que ele tinha que falar daquela forma. E hoje está se falando de mecânica quântica mesmo, não totalmente da forma como ela é no universo, mas lógico, muito mais expandida do que era antigamente. E nós estamos, pelo menos todos nós que estamos aqui, os que assistem
acompanham a Casa Plataforma de Oração e assistem os vídeos e outros vídeos também que falam de expansão de consciência, de mecânica quântica, olha o quanto que nós crescemos. Então, como falou, hoje nós somos capazes de ir além, alcançar o que a gente não alcançava lá. E agora aqui a gente está como? Expandindo. E a gente precisa continuar. Porque, gente, vamos parar assim para analisar. A nível de universo, realmente, 2000 anos, a nível de eternidade, 2000 anos é o quê? Mas e para a Terra? Padrão Terra. 2000 anos é muita coisa. A nível de eternidade, 2000 anos, vamos dizer assim, não quer dizer que não é nada, mas é o quê? Agora, para nível Terra, 2000 anos. E a gente ainda está aqui? Estamos aqui para poder quitar débitos, ajustar coisas que a gente não conseguiu ajustar e está arrastando. E, pelo contrário, ao invés da gente ajustar naquela vida, a gente ainda adquire alguma coisa? Entende, gente? Então, a gente não tem, nessa encarnação, a gente não tem toda a eternidade. Porque cada encarnação ela é única para o nosso espírito. Para o que ele precisa vivenciar naquela encarnação para poder viver. Não existe isso de deixar para a próxima. Porque vou levar para a próxima, tudo bem. Deus, ele entende. Deus, ele faz as coisas, vamos dizer assim, é puro amor. Né? E se a gente for pensar nisso também, Deus entende, a gente está alimentando o nosso eu humano de dizer assim, na próxima eu acerto. Eu estou falando isso, gente, não é porque se fosse um tempo atrás, como eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então era assim, eu posso revelar aqui com os pés juntinhos, dizer assim, eu tinha um medo danado de ir para o inferno. Então, eu tinha um medo danado, tinha um medo, uma coisa absurda. Mas depois que a gente vai adquirindo o entendimento, vai adquirindo conhecimento, eu falo isso não por medo. Se fosse um tempo atrás, eu falaria por medo. Mas eu falo isso não por medo. Eu falo isso, o que eu falo aqui para vocês não é para gerar medo, não é para gerar uma ansiedade. Muito pelo contrário. É da mesma forma que eu estou tendo essa consciência, se eu posso me melhorar hoje... Gente, vamos lá. Você, quando vai para uma profissão, vocês que trabalham, têm a sua profissão, você não quer dar o seu melhor na sua profissão? Você não vai querer se capacitar na sua profissão? Quando você atende uma pessoa, você não vai querer dar o melhor para aquela pessoa? Quem é médico não vai querer salvar uma vida? Viviane, que é aqui, que é médica, se capacita dia após dia para dar o seu melhor para o cliente, para o seu paciente, para ajudar, porque vê importância, aquela vida ali é importante para você, gente, e a nossa vida ela não é importante para a gente? Então, a gente não vai dar o nosso melhor para a nossa vida, para nós mesmos? Porque quando você realmente, você ama o que você faz, você ama a sua profissão, você ama o que você faz, cara, você vai se empenhar, você vai dar o melhor, você vai fazer acontecer, você vai querer se capacitar ainda mais. Que nem a menina que trabalha, a podóloga que trabalha lá comigo no spa, ela já está indo para uma outra área, porque ela fala, não, eu quero dar o meu melhor para os meus clientes. Então, eu estou indo me capacitar, estou fazendo uma pós disso, porque eu quero dar o meu melhor, eles merecem o melhor. E o melhor para a gente? E o melhor para nós? Entende isso, gente? Então, eu queria trazer essa mensagem para complementar o que a Michele trouxe. Porque se nós não pegarmos
todo esse contexto, toda essa mensagem, tudo que é trazido, e a gente não pegar aquilo, interiorizar aquilo, querendo sempre dar o melhor para a gente vai ficar sempre vivenciando os embates. Sempre deixando que o nosso eu humano, ele dite as regras. E fique numa zona de conforto, de aproveitar algo que foi dito, algo que foi falado, está tudo bem, tudo no seu tempo, tudo isso, tudo aquilo, e pegar aquilo e dizer, não, pode continuar. Continua, é tudo no seu tempo. Vai lá, continua, não é assim. Eu tenho sim que respeitar o teu tempo. Eu tenho que sim que respeitar o tempo de cada um aqui. Porém, eu não vou dar o meu melhor para incentivar cada um a ir além, não vou incentivar o que eu estou fazendo aqui. Porque eu tenho quem me incentive. Então, se eu tenho quem me incentive, eu não vou incentivar? Vou incentivar. E é o que a gente tem que fazer. Incentivar. E não aceitar ficar na zona de conforto. Porque eu escutei muito isso. De muito chegar e falar a respeito disso. Não, do tempo, tem todo o tempo, tem toda a eternidade. Nessa encarnação, pelo menos, não tem. Porque o nosso corpo ele é perecível. Vai chegar um momento que vai parar, tudo vai parar, as engrenagens vão parar de funcionar. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente ainda tem aqui, de nos melhorar. Porque, se a gente for lá para Eclesiastes, o sábio lá na Bíblia, quem for ler Eclesiastes, ele fala que quando na mocidade ele não fez o que ele deveria ter feito. E aí, quando foi chegando a idade, o corpo foi pesando. E muitas coisas que aí a consciência começou a pesar, começou a ir a pensar nas coisas que ele poderia ter feito quando moço, que ele tinha juventude, ele tinha força, ele tinha ânimo, a mente dele raciocinava com muito mais velocidade, com mais precisão, com mais clareza, e ele não fez. E quando chegou na velhice com toda a dificuldade, ele queria fazer, mas não tinha todo aquele vigor da juventude. Então, aí ele deixa esse conselho para os jovens. Façam na mocidade. Façam enquanto ainda na mocidade. Porque depois que as engrenagens começarem a parar de funcionar, vocês vão querer voltar atrás, vão começar a pensar no tempo que passou e no que vocês deixaram de realizar, deixaram de fazer, e não vai ter como. Porque o corpo, a mente, já não vai mais permitir. Então, ele deixa esse conselho em Eclesiastes para a gente. E eu fiquei fazendo essa semana toda, refletindo muito sobre essas coisas. Ainda mais por conta do curso que eu tenho feito, para mergulhar mais ainda dentro de mim, para poder me curar ainda mais e me melhorar ainda mais. E também foi como a Michele falou, nos limparmos, limpar o copo sujo, encher de água, para que a gente possa saciar aqueles que têm sede. Não tem como a gente querer encher de água um copo que está sujo. Vai dar água suja para a pessoa? Não tem como. Então, nos indo, nos limpando, lavando, que nem copo. Você bebe que nem café. Você bebeu, sujou, vai lá, lava. Você vai beber de novo, sujou, vai lá, lava. A gente vai ficar se lavando quantas vezes for necessário, lavando esse copo, quantas vezes for necessário,
para encher de água. Então, assim, a gente vai essa caminhada. Então, queria trazer essa reflexão de a gente passar a discernir o que é do nosso eu humano e o que é do nosso eu espiritual. E não fazermos uma transferência. Porque por mais que a gente tenha outras encarnações futuras, mas essa é única. Para esse momento ela é única. E nós precisamos vivenciar ela, fazer dela para o momento, como a Michele trouxe, que Gaia está vivenciando, que Gaia está passando, fazer valer a pena. Fazer essa encarnação valer a pena. Em todos os sentidos, pela expansão de consciência que a gente está tendo, pela mente mais aberta, mais expandida que a gente está tendo, fazer valer a pena cada instante, cada momento. Fazer valer a pena. E dizer assim, mas fazer valer a pena para quando você chegar lá? Não, fazer valer a pena aqui, para essa consciência, para você aqui. Porque quando você chegar lá, vai ser sempre a mesma coisa. Você vai voltar, caramba, não fiz, tinha isso, mais uma vez deixei de fazer. Então é aqui. Porque como fala, quantos espíritos que estão na fila querendo vivenciar essa encarnação para fazer valer a pena. E a gente está aqui com a oportunidade de fazer valer a pena. Tanto que a gente está tendo, como o PC mesmo, os espaciais estão vindo, da forma como estão vindo, trazendo, nos ajudando da forma como eles estão ajudando. Por que será? Porque eles sabem do potencial que a humanidade tem, eles sabem do potencial que a humanidade tem, aonde a humanidade pode chegar. E a gente precisa despertar para isso. E não deixar passar mais uma encarnação. Então, eu queria fazer esse complemento para o vídeo, para a mensagem que a Michele trouxe. Ela trouxe de uma forma e eu queria trazer de outra, para ser justamente uma complementação, uma abordagem diferente. E deixar esse recado, vamos fazer valer a pena. A nossa estadia aqui, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Vamos dar o nosso melhor para nós mesmos. Vamos fazer o nosso melhor para nós mesmos. Vamos fazer valer a pena. Eu vou até colocar uma música, vou deixar o nome da música para que quem estiver assistindo possa ver. O nome da música, se não me engano, é Vai Valer a Pena. E eu vou colocar essa música para todos nós que estamos aqui escutar, mas quem estiver acompanhando e quiser ouvir depois em casa, Vai Valer a Pena. Para a gente poder, todos nós meditarmos, tá? E a música fala do grande dia, né? Vamos inverter um pouquinho quando falar do grande dia, quando o grande dia chegar. Fala da parte espiritual do encontro que a gente vai ter, enfim, na parte espiritual, mas vamos inverter. O grande dia que chega, cada dia que você vive aqui na Terra é um grande dia. Porque é um dia diferente do outro. Você nunca vai viver a mesma situação, as mesmas ocorrências, cada dia vai ser sempre diferente do outro. Até no trabalho você vai encontrar sempre situações diferentes, indo para o caminho, para o trabalho, coisas diferentes. O seu dia a dia, por mais que às vezes a rotina seja a mesma, mas você vai sempre ter vivências diferentes naquela rotina
Vai acontecer alguma coisa diferente. Então, um dia sempre será diferente do outro. Então, cada dia é um grande dia. É o grande dia que a gente tem para viver aqui, para vivenciar e fazer valer a pena. Porque a gente pensa lá. Mas para pensar lá, você tem que pensar no aqui, no agora, no presente. Porque é aqui que você constrói o lá. É aqui que você constrói a eternidade, ou o que você quer viver da eternidade. O que você quer viver no espiritual. É aqui, é no hoje. Então, eu não vou me preocupar. A próxima encarnação, eu não sei o que eu vou viver. Eu não sei o que eu vou vivenciar, então para que eu vou me preocupar com a próxima encarnação? E o que passou, passou. O que eu vou me preocupar com o que passou? Eu tenho que me preocupar com essa daqui. É essa que eu estou vivendo. É essa daqui que está me fazendo crescer. Então, é essa daqui que eu tenho que fazer valer a pena. Tá bom, gente? Gratidão.